Isso é muito Black Mirror, meu! A série que virou meme está de volta na Netflix, uma das séries mais importantes e premiadas da história da Netflix, e, na minha opinião, uma das melhores. Eu ponho ali no meu top 5 tranquilamente. Está de volta com sua sexta temporada, sempre lembrando que não é uma série da Netflix. É uma série que foi adquirida pela Netflix, e aí sim, o Charlie Brooker, que é o criador, pôde fazer mais temporadas. Se não me engano, as 3 primeiras foram exibidas e criadas e produzidas pelo Channel 4 britânico. E aí, a partir daí, a Netflix comprou e a história foi feita. Mas antes da gente falar sobre essa sexta temporada, eu queria convidar vocês para assinar esse canal, curtir esse vídeo, dar um like nesse vídeo, dê um like aqui nesse vídeo. Como assim você ainda não deu um like aqui nesse vídeo? Eu estou sempre postando coisas sobre cinema, sobre entretenimento, sobre séries, sobre música, aqui nesse canal. E você tem que curtir esse vídeo, curtir o canal, assinar o canal e ativar o sininho das notificações para você sempre ser avisado das novidades aqui deste canal e para a gente poder crescer essa comunidade cada vez mais, ok? E claro, eu queria te convidar também para assinar a minha newsletter Mala. Sim, é uma newsletter sobre cinema, sobre cultura pop, entretenimento, séries, música e tudo mais, né, que vai todas as sextas-feiras nos e-mails das pessoas cadastradas. A Mala também tem uma versão paga para apoiadores, que você também pode apoiar com mais coisas exclusivas, aí sim, só para os apoiadores da Mala, e vem mais novidades por aí. Assine a Mala Newsletter na malanewsletter.substack.com, o endereço você está vendo aqui embaixo. Então vamos agora para a sexta temporada de Black Mirror, e eu quero dividir em 2 partes. São 5 episódios. Eu quero dividir entre os episódios que eu gostei e os episódios que eu não gostei, e eu vou dizer o porquê que eu não gostei. Antes, vamos fazer um preâmbulo. Black Mirror foi uma série muito conhecida, que ficou famosa e virou meme até, porque ela trabalha e trabalhava, pelo menos, com distopias, sempre ligando questões da realidade de todos nós com a tecnologia, com tecnologias que já existem em nossas vidas, ou tecnologias que não existem, mas podem vir a existir, talvez, né? E que isso interfere ou interferiria, de certa forma, nas nossas vidas. E assim a série construiu as suas 5 primeiras temporadas, com altos e baixos, como toda série com X episódios. É quase impossível você fazer uma série com 5, 10 episódios, algumas temporadas tiveram 10 episódios, e manter uma qualidade do início ao fim. E assim é essa sexta temporada. Mas por que eu acho que essa sexta temporada pecou em algumas coisas? E é aí que eu quero dividir. Eu vou falar primeiro os 3 primeiros episódios, que são os 3 que eu gostei. O primeiro deles é o Joan is Awful, que tem uma história bem legal, e é legal que nessa temporada, não só nesse episódio, mas em outro episódio, que eu não me lembro qual, eles sacaneiam ou tiram sarro da própria Netflix. Nesse episódio, inclusive, é onde isso fica mais gritante. É a história de uma mulher chamada Joan, que tem uma vida ali em uma corporação ligada com tecnologia e tudo mais, e aí a gente vê um dia dela, ela acordando, tomando café, indo para o trabalho, tem que demitir uma mulher, e depois ela encontra com um antigo namorado, sem falar com o atual namorado e tal. E quando ela chega à noite em casa e vai procurar alguma coisa na Netflix deles, que na série se chama Streamberry, mas é muito legal porque é a mesma logomarca da Netflix e tem o tudum, né? O tema da Netflix, que ficou tão famoso, tá lá também. Então a gente sabe que é a Netflix deles. E ela encontra uma série chamada Joan is Awful, estrelada pela Salma Hayek. E quando ela coloca para assistir... e detalhe, a capa da série é ela, sem tirar nem pôr. Ela tem uma mecha branca no cabelo, que é muito característica dela. E ela coloca aquilo para assistir e se dá conta que a série é sobre ela, não é sobre ela. Ela começa a rever aquele dia, né, com tudo que estava acontecendo, como se tivessem feito um episódio
sobre aquele dia dela, com todos os problemas que isso pode acarretar, o encontro com o ex-namorado, que o atual namorado que está vendo com ela não pode saber. Então, isso e tudo interpretado pela Salma Hayek. E aí, não vou contar o que vem na sequência, mas esse é um episódio que me agradou muito, não só pela tiração de sarro em cima da Netflix, mas porque ele trabalha com essa história de inteligência artificial. Então é um episódio focado em tecnologias de inteligência artificial e o que a tecnologia da inteligência artificial pode eventualmente contribuir para a dramaturgia. Nesse caso, para a dramaturgia. Mas se a gente levar para o extremo, para até emulação de situações do cotidiano em outras determinadas situações ou ambientes. Então vamos colocar assim. Foi um episódio legal, me agradou bastante. O segundo episódio é o Loch Henry, Lago Henry, como queiram. É a história de um casal documentarista que volta para a cidade dele, no interior da Escócia, que é uma cidade que já viveu seus momentos de glória, mas agora está meio deserta, para fazer um documentário sobre um determinado personagem lá, um cara que fazia um ovo, pegava um ovo com a boca, esqueci direito o que é, porque isso não importa. O que importa é que quando o casal vai lá, ele se depara com questões do passado daquela cidade que tem a ver com o próprio passado dele, do rapaz, do casal. E o que é esse passado? Um assassino que viveu naquela cidade e que acabou matando várias pessoas, e por isso mesmo aquela cidade, que era uma cidade turística, tem um lago maravilhoso, o tal Loch Henry, aquela cidade estava deserta. E aí esse casal resolve fazer um documentário sobre essa história que aterroriza a cidade até hoje. Não aterroriza no sentido de o assassino estar solta, mas que vive, que paira sobre aquela cidade até hoje, e aí envolvendo o pai dele, que foi uma das vítimas, envolvendo a mãe, que tem um papel pivotal nessa história. E é um outro episódio que me agradou bastante, porque lida com essa história de estarmos o tempo todo diante das câmeras e mostrando nossas vidas diante das câmeras e até sendo personagens da nossa própria vida que está diante da própria câmera. Eu não quero entrar muito mais em detalhes, porque eu não quero estragar a surpresa de você que ainda não viu. É um episódio que, na verdade, durante o andamento dele, eu ficava me perguntando onde vai entrar a distopia, onde vai entrar a distopia tecnológica e onde eles vão introduzir a tal... não só de... quando eu falo tecnologia, não é de tecnologia, é o mundo em que vivemos. Então, onde isso vai entrar? E, vamos colocar assim, na terceira porção, né, do terceiro ato desse episódio, isso é escancarado e é mais um episódio daqueles que nos faz pensar, como Black Mirror sempre nos fez pensar. Aí vem o terceiro episódio, que é o Beyond the Sea. Na minha opinião, o melhor da temporada. Conta a história de dois astronautas que estão numa estação espacial, no estação espacial, e que eles, durante a noite, ou às vezes durante uma semana inteira, eles são hibernados, tem uma câmara que eles vão hibernar e a consciência deles é transportada para a Terra, onde existem réplicas deles mesmos convivendo com as famílias, como se fossem eles mesmos. Né? São robôs ou réplicas, como queiram. Dois astronautas com vidas completamente diferentes, que moram um separado do outro. E aí, um determinado acontecimento com um dos astronautas desencadeia toda uma história do relacionamento entre os dois, não só lá no espaço, como na Terra. E isso tem consequências muito sérias. Essa é a sinopse da série, do episódio, e eu acho que só por essa sinopse deu para vocês perceberem que é um episódio muito Black Mirror, porque a gente se coloca no lugar daquelas pessoas e como eu iria agir se eu tivesse essa capacidade de ter a minha consciência transportada para a Terra, para uma réplica, como eu iria agir, e até na situação que é colocada para os dois ali, como que
eu agiria. Né? Não posso falar mais do que isso para você que não viu, mas é o melhor episódio dessa série, Beyond the Sea, e tem a curiosidade de ser estrelado, e muito bem estrelado, pelo Jesse Pinkman, de Breaking Bad, também conhecido como Aaron Paul, o ator Aaron Paul, que dá um show de interpretação, porque o papel que ele faz é muito difícil, tem muitas nuances e paro por aí. Deixo para vocês assistirem. Não fiz ainda o meu ranking de episódios da série Black Mirror em toda a história, mas esse é um dos episódios que mais me marcaram em Black Mirror e talvez eu coloque entre os meus 10, ok? E aí vem os 2 episódios que eu não gostei. Mas por que eu não gostei? São histórias ruins? Não. Não são histórias ruins, mas não são Black Mirror. São histórias que poderiam figurar em qualquer outra série. Né? Qualquer outra série que envolva boas histórias e que envolva, no caso desses 2 episódios, histórias fantásticas. Eu acho que esses 2 episódios caberiam em Amazing Stories, caberiam em Além da Imaginação. Né? O primeiro, que é o 4º episódio da temporada, que é o Mazy Day, ele explora a relação entre o mundo dos paparazzi na década de 90. Então tem uma garota que é paparazzi e ela fica ali às voltas com fazer fotos dos famosos e tal. E tem uma determinada atriz, de uma das atrizes mais famosas do mundo, que ela desaparece do nada, ela tem um surto. Vocês entendem o porquê que ela vai ter o surto assistindo o episódio, tá? Não é nada desconhecido, não. E essa paparazzi resolve pesquisar e estão oferecendo muita grana por uma foto dela, e ela resolve pesquisar e rastrear onde é que essa menina foi parar e o porquê dela ter sumido do set de filmagem, ter desaparecido. É um episódio bom? É um episódio bom, mas, de novo, se fosse Além da Imaginação, ele seria um grande episódio, mas não para Black Mirror, porque eu não vi muito a conexão com o que a série propõe fazer, que são essas distopias do mundo de hoje. Tem uma relação, eu acho uma relação um pouco, às vezes, a relação frágil com essa história de paparazzi. Não é tanto uma distopia tecnológica no mundo de hoje, até porque paparazzi é uma coisa que ficou no passado, é muito década de 90 e início dos anos 2000, então não vi tanto essa conexão. Mas não é uma história ruim. Aliás, as 5 histórias são boas, os 3 primeiros são bem melhores, tá? Mas não é uma história ruim. Então, assistir isso descolado da série Black Mirror, talvez você consiga. Mas dentro do contexto Black Mirror, para mim, não funcionou tanto dentro dessa história, dentro do contexto, mas, de novo, a história é boa. E aí vem o último episódio, que é o Demon 79. Também um episódio ótimo de Além da Imaginação, que conta a história de uma garota que trabalha ali no norte da Inglaterra, numa cidade do norte da Inglaterra, na década de 70, que é confrontada, acontece um determinado momento ali no porão da loja que ela trabalha, uma loja de departamento, de roupas para pessoas, e acontece um determinado acontecimento ali, e que ela, no final das contas, é confrontada por um demônio. Sim, isso mesmo. O demônio chega para ela e, quase que evocando Aladdin, o demônio diz para ela que ela tem que matar 3 pessoas num período ali, acho que de 3 dias, porque senão o apocalipse chegaria na Terra. E, claro, é uma pessoa que ela custa acreditar naquilo e tal, e a gente vê todos os desdobramentos dessa história e dos acontecimentos, do que acontece para... Não vou contar o final. É uma boa história? É uma boa história, assim como o anterior, o Mazy Day. Esse Demon 79 também seria uma ótima história de terror, uma ótima história de Além da Imaginação, mas colocado dentro do contexto de Black Mirror, eu acho que o Charlie Brooker, que é o criador e o roteirista dos 5 episódios, fugiu um pouco da proposta. Qual o problema de fazer 2 episódios como esses e oferecer boas histórias, ainda que estejam descoladas da realidade Black Mirror? Por si só, não tem problema.
São boas histórias, são bons episódios, menos boas do que as outras três, eu não vou falar piores, porque essa palavra é muito forte para esses episódios, menos boas do que as três primeiras, mas eu acho que quando você descola da proposta, fica esquisito. Eu gostaria de ver episódios que tenham a ver com a proposta Black Mirror, e em breve eu vou fazer o meu top 10 de episódios Black Mirror, e eu acho que o Beyond the Sea, que é esse episódio dos dois astronautas, deve estar entre os 10, porque é um episódio que tem a ver com Black Mirror e que é uma ótima história. O Charlie Brooker é um ótimo roteirista, criador, showrunner, e ele consegue criar boas histórias dentro desse contexto, mas eu gostaria que ele continuasse se mantendo fiel ao contexto. Muito se falou sobre essa temporada de Black Mirror, se ela conseguiria atingir algum ponto, porque a realidade nossa hoje é muito Black Mirror, não é, meu? Mas eu acho que ela conseguiu. Nos 3 primeiros episódios, nos dois últimos, ela se perdeu. Mas eu queria saber a sua opinião. Assista aos 5 episódios da 6ª temporada de Black Mirror e depois me conte. Conte aqui nos comentários o que você achou. Você gostou desses episódios? Você não gostou? Você tem alguma crítica? E claro, vamos continuar esse diálogo aqui nos comentários e nos próximos dias, ok? Então eu queria reforçar para vocês o convite para dar like nesse vídeo, assinar o canal, ativar as notificações para você sempre ser avisado de quando eu colocar novos vídeos aqui no canal Rodrigo James, este que vos fala. E claro, também assine a minha newsletter Mala. Nessa sexta-feira tem uma edição inédita da Mala e essa semana também tem umas coisinhas a mais que eu vou mandar para os apoiadores da Mala. Você não perde por esperar, ok? Vem comigo para mais cultura pop, para mais cinema, mais entretenimento, músicas, séries e coisas afins. Até a próxima.